E aí, oitavo ano, tudo bom, meu povo? Ó, hoje a gente vai trabalhar com vocês, certo? Um pouco sobre as chamadas ideias políticas no século XIX. Vamos trabalhar aí três autores com vocês, certo? Do livro 3, né? Do último capítulo do livro 3, que é o pensamento do Kant, o pensamento do Jeremy Bentham e o pensamento do Marx, tá? É interessante colocar que, nesse contexto, a Europa estava passando por muitas transformações políticas. A Revolução Industrial estava de vento em popa, que vai aumentar a produtividade, o desenvolvimento da tecnologia, certo? A partir daí, as desigualdades sociais também vão aumentar por conta da exploração do trabalho, por conta da produção da riqueza, tá? E é nesse contexto que vai acontecer também as chamadas revoluções liberais, tá? Ou revoluções democráticas, como é o caso, por exemplo, da Revolução Francesa, como é o caso da independência das 13 colônias, que vai dar origem aos Estados Unidos da América. No século XIX, essas revoluções vão adquirir um outro patamar, né? Com novos sujeitos sociais, com a participação do campesinato, com a participação da recente classe operária, tá? Que vai dar origem, inclusive, aí, a novas doutrinas sociais e a chamada Primavera dos Povos, tá? Com o surgimento de movimentos como o anarquismo, como o socialismo, como o liberalismo, tá? Como o positivismo, o desenvolvimento das teorias científicas com o evolucionismo. Então, esse contexto vai envolver aí muitos pensadores importantes em relação à questão política, tá? E o primeiro desses autores que nós vamos debater com vocês vai ser o Kant. O Kant é um filósofo alemão que vai surgir e vai nascer no século XVIII. Né? A teoria dele vai ser muito importante para os séculos seguintes, tanto para a questão do iluminismo, como também para a questão do idealismo alemão. Tá? E é interessante colocar que o Kant ele expressa na sua teoria sobre o Estado que lei alguma, né, pode ser critério para dizer aquilo que é felicidade para as pessoas, certo? Segundo ele, o objetivo do Estado é dar liberdade perante a lei para que as pessoas possam decidir, né, assim, conforme, né, os seus desejos individuais e as suas escolhas, aquilo que seria melhor, né, para a vida de cada um. Né? A função do Estado deveria ser dar liberdade às pessoas de decidir o que fazer com a própria vida. Tá? E a partir daí, né, decidir o que seria felicidade para um, felicidade para outro, porque esses critérios, segundo Kant, né, não podem estar relacionados à questão política. Tem que estar relacionados ao direito do Estado permitir às pessoas, dentro de uma liberdade, para que elas pudessem escolher. Né? E as pessoas iriam decidir sobre o certo e o que é errado, não porque elas obrigatoriamente iriam fazer, mas por uma necessidade que elas tinham de mesmo cumprir aquilo. Né? Porque aquilo seria melhor para a sociedade. Ele vai chamar isso, inclusive, de dever moral. Né? O dever moral ele não seria cumprido, né, apenas por obrigação, ele seria cumprido por uma necessidade que as pessoas tinham de fazer aquilo, porque aquilo era o mais importante a ser feito, porque aquilo ia fazer com que a sociedade tivesse uma organização social melhor, tá? E é nesse sentido que ele vai pensar a importância do Estado, porque se os homens não se submetessem às leis que eles mesmos criaram, né, aos interesses que eles mesmos criaram na construção do próprio Estado, né, eles voltariam, segundo Kant, ao estado de natureza, que, segundo ele, não existiriam as leis, né, e o ser humano voltaria, né, a um estado onde ele viveria como um ser quase animalesco, diga-se de passagem. Tá? Então, o ser humano permitiu-se submeter às leis, permitiu-se submeter às regras sociais, permitiu submeter-se ao Estado, porque ele via a necessidade de legislar sobre si mesmo, certo? De transformar aquilo que era apenas individual de cada grupo político, né, em um bem universal, tá? Por isso que o Kant vai afirmar, né, que nenhuma lei, né, ela possui critério na felicidade. O Estado deve dar liberdade às pessoas de decidir por elas mesmas o que fazer, não como uma obrigação, mas como uma necessidade de legislar sobre si mesmo, de querer fazer com que o dever moral seja cumprido, porque ele precisa ser cumprido, tá? Já o Jeremy Bentham, ele vai construir
em cima do pensamento do liberalismo, tá? Junto ele e o John Stuart Mill, uma chamada ética utilitarista. Como assim? Segundo ele, né, o objetivo da política deveria ser dar, né, a cada pessoa, e principalmente a uma coletividade, né, o caminho para que a felicidade pudesse ser alcançada. Porém, né, essa felicidade ela só seria alcançada como utilidade se aquilo que individualmente fosse feito não interferisse numa coletividade, não interferisse no bem comum, tá? Então, segundo o Estado, a função dele era tornar as pessoas mais felizes, era tornar-se útil para que isso acontecesse. Porém, né, o pensamento de Jeremy Bentham ele conseguiu atingir aí com essas pretensões políticas uma parte da elite, né, europeia da época, né, principalmente a classe burguesa, que estava em ascensão, que tinha se organizado politicamente, que tinha derrubado o regime absolutista e que precisava se desenvolver livremente através do desenvolvimento da produção capitalista, tá? Então, o objetivo do pensamento do utilitarismo é muito bonito no papel, né? Mas será que todas as pessoas realmente possuem o mesmo critério da felicidade, como pensou o Kant? O Kant é um dos críticos, por exemplo, se a gente puder colocar assim, ao pensamento utilitarista, tá? Agora vamos ver como é que o utilitarismo ele pensa aí a questão da felicidade e a questão da política, tá? Ó, o Kant vai dizer que para um indivíduo, a felicidade está em ganhar muito dinheiro e viver sem trabalhar, enquanto para outro ela pode significar ir ao trabalho todos os dias. Então, o Kant está dizendo que a política não deveria intervir aí na questão da felicidade das pessoas, ela deveria dar liberdade para as pessoas escolherem o que fazer, né? Já o pensamento do utilitarismo, não. O utilitarismo acredita que a função do Estado e que a função da política é trazer, né, garantir a felicidade do indivíduo sem comprometer, né, o seu bem-estar coletivo. Tá? Ele coloca bem aqui, ó. Bentham é autor da ideia de que a política deveria promover a felicidade do indivíduo sem comprometer o bem-estar coletivo dele, né? Ele relaciona isso à política e à matemática ao chamado cálculo da felicidade, né? Quanto mais pessoas felizes existem em um Estado, né, mais próximo seria esse tipo de organização política. Então, a função da política seria cada vez melhor se o Estado pudesse garantir essa felicidade, né, presente nos cidadãos. Tá? Por meio dessa ideia, Bentham chegou à conclusão de que governar não é senão uma escolha entre inúmeros mares. Porque, segundo ele, todas as leis são ruins, né? Todas as leis são más, né? Porém, né, a liberdade dos indivíduos impede, né, deles agirem como querem, certo? Porque o Estado impõe limites, e esses limites muitas vezes são as leis, tá? Pensando nessa questão, ele acredita que a função da política existir é o bem-estar coletivo das pessoas, né? Garantir o bem-estar dos indivíduos sem ferir, por exemplo, o bem-estar coletivo, tá? É aquela ideia de que meu direito termina quando o seu começa, tá? O utilitarismo ele é muito bonito no papel, né? Ele chega a pensar em uma sociedade em que deve promover bem-estar social, deve promover políticas que melhorem, né, a qualidade de vida das pessoas. Só que dentro dessa sociedade existem determinadas contradições. Para a classe social para quem ele fala, que é a elite, né, empresarial da época, que é parte da recente burguesia que vai conquistar os poderes em muitos lugares, essa classe realmente conseguiu se utilizar da política e do parlamento como critério de felicidade, o que foi relegado a outros grupos sociais, né, que tinham perdido privilégios ou que não participavam da vida pública como deveriam participar e também nem tinham, né, direitos para isso, como, por exemplo, o campesinato, como, por exemplo, né, a recente classe operária, que não possuía direitos trabalhistas, que não possuía direitos sociais,
que não possuíam aí um direito algum civil, tá? Então, nesse sentido, o pensamento do utilitarista ele fica restrito, né, nesse cálculo da felicidade a uma parte da sociedade europeia enriquecida, que tinha tornado-se classe dominante e que precisava manter os seus privilégios, tá? Já o Marx não. Assim como Kant, o Marx vai entender que a própria sociedade em si ela já era desigual. E com o desenvolvimento do capitalismo, né, essa desigualdade social ela conseguiu aumentar drasticamente. Primeiro porque, segundo Marx, o trabalhador ele foi separado da natureza real do seu trabalho, né? Porque a natureza foi transformada em uma propriedade que foi apropriada por um determinado grupo de pessoas e a manutenção dessa apropriação gerou ainda mais desigualdades, contradições de classe, né? Aumento do abismo entre ricos e pobres, e ele vai chamar esse processo de alienação, de separação do trabalhador do fruto do seu trabalho, né? Da separação do trabalhador, né? Da finalidade desse trabalho e da possibilidade dele produzir aquelas mercadorias e não ter acesso a elas, né? Por exemplo, um pedreiro que constrói um prédio na beira-mar não tem dinheiro para pagar, por exemplo, uma prestação de um apartamento que ele mesmo ajuda a construir, né? Assim como outras profissões que nós temos por aí também interferem nesse processo. Como, por exemplo, um operário da GM não tem dinheiro para comprar um carro que ele mesmo faz, tá? Então é nesse sentido que a alienação ela não é apenas, né, o separar, né, o trabalhador do fruto do seu trabalho, né? Ela também fazer com que parte da exploração exista do ponto de vista do trabalho para enriquecer determinados grupos sociais, né? E outros que produzem essa riqueza não têm acesso a ela, tá? Aonde dentro do sistema capitalista o próprio trabalho, né, segundo o pensamento do Marx, transforma-se em uma mercadoria barata, tá? O próprio fruto do trabalho transforma-se em uma mercadoria barata. É interessante colocar que na prova vai cair a categoria da alienação, como ideia de separar, né? A ideia de que não importam os valores dos salários, mas que a exploração ela sempre existe. Por exemplo, não importa se o Neymar é funcionário, por exemplo, do Paris Saint-Germain, ou o Douglas Costa é funcionário da Juventus ou Cristiano Ronaldo. O dono desses times tem muito mais propriedades, muito mais dinheiro e muito mais investimento do que eles, certo? No sentido de que para os proprietários dos clubes, eles seriam apenas, né, um trabalhador comum como qualquer outro, apesar de ser um trabalhador especializado e ganhar um salário muito maior do que um trabalhador comum, né, e ter um status social muito maior do que o nosso, tá certo? Então, o pensamento do Marx fica interessante porque ele vai analisar as contradições daquela sociedade e a forma como a política atende esses interesses. Por isso ele vai analisar o sistema capitalista, vai analisar as relações de trabalho e vai elaborar uma proposta para que, primeiro, os trabalhadores da Inglaterra pudessem se orientar, né, e intervir no mundo. Ele vai construir aí o Manifesto da Liga dos Comuns, que era um conjunto de trabalhadores, né, uma liga de trabalhadores existentes na Inglaterra, né, e vai escrever junto com Marx e Engels o chamado Manifesto do Partido Comunista ou Manifesto dos Comuns, tá? Que é uma plataforma de reivindicação política que atenda aos interesses da classe operária inglesa, mas que pretendia unir a luta dos trabalhadores no mundo inteiro, tá? Por isso que ele vai dizer trabalhadores de todo mundo unidos, tá certo? Então, o que vai ser importante desse capítulo na prova? Vai ser importante a relação da felicidade com a política, tanto em Kant como em Jeremy Bentham, tá? A importância do que seria, né, a ideia de estado de natureza em Kant, tá? É importante colocar também a função do estado em Kant, tá certo? O pensamento básico do que seria o utilitarismo, que era a busca que a política deveria dar felicidade às pessoas, porém, né, essa felicidade não podia comprometer, né, o bem comum, tá? Apesar da importância das individualidades. E no pensamento do Marx, né, o que vai cair é o critério da alienação, as relações de trabalho,
e principalmente a utilização da força de trabalho como uma mercadoria, tá? Então, gente, ficamos por aqui, tá certo? Estudem esses tópicos que eu falei aqui no final da aula, porque vão ser importantes para a avaliação de vocês. Vou passar um AC para vocês responderem em casa, tá? Para ajudar a complementar aí os estudos de vocês. Um abraço a todos, bom final de semana e até a próxima aula.